Aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nosso irmão Carlos Bart me abordou aqui na entrada do culto, perguntando se nós íamos fazer alguma referência com relação à tragédia que ocorreu essa semana ali no Rio Grande do Sul. Eu creio que o mínimo que nós podemos fazer é estar orando pela vida daquelas pessoas, aquele estado, pela vida de irmãos nossos que estão agora passando necessidade. Uma tragédia sem precedentes que ocorreu ali no estado do Rio Grande do Sul. E se você quiser saber como você pode ajudar da melhor forma, entre em contato com a nossa sede regional, que certamente você vai ser bem orientado para que essa ajuda chegue no destino certo, da forma certa, como ela precisa chegar ali, tá bom? Então, que estejamos orando por esse povo que faz parte da nossa nação, irmãos queridos ali que passaram por isso, amém? Pai querido, clamamos Tua graça sobre o estado do Rio Grande do Sul, que Tua mão de bênção seja poderosa sobre a vida dos nossos irmãos. Tua palavra diz que quando passamos pelo fogo, quando passamos pelas águas, quando pelos rios, ela não diz se nós passaremos, mas certamente em algum momento a gente há de passar, que o Senhor, o Deus Consolador, o Senhor que nos sustenta, está junto conosco. Sustenta esse povo, Senhor, e levanta para que seja um povo mais forte ainda na Tua presença, em louvor, em gratidão, em adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero falar um pouquinho hoje sobre uma particularidade da vida do rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Começou seu reinado por volta do século 10 a.C. Ele é conhecido por sua sabedoria, demonstrado naquele famoso caso onde ele está julgando entre duas mulheres que reivindicam um filho para si, e ele manda dividir a criança no meio para saber quem era de fato a verdadeira mãe. Esse homem, então, ele é conhecido dentre muitas das suas obras através da sua sabedoria, a forma como ele se comportou como rei à testa do povo e da nação de Israel. Os principais feitos de Salomão incluem a construção do templo, que seu pai havia sido impedido de construir o templo, e o templo em Jerusalém, que acabou se tornando o centro espiritual do judaísmo. A expansão do reino, o reino sob o comando, o reinado de Salomão, o território ele se expandiu de uma forma significativamente, com poderio regional. O comércio também, Salomão estabeleceu relações comerciais com outras nações, o que gerou muita riqueza para a nação de Israel. E os seus provérbios estão aí na Bíblia, a sua sabedoria registrada. Os comentaristas dizem que este homem começou o seu reinado com cerca de 21 anos de idade, quando começou a reinar, e o seu reinado é marcado como um dos mais prósperos de Israel, e mais cheio de paz. Mas qual foi o segredo de Salomão? Qual foi o segredo deste homem? E Salomão, no início do seu reinado, ele faz um único pedido a Deus. Ele faz um único pedido a Deus. O que você faria se Deus aparecesse a você em sonho e dissesse: pode pedir o que você quiser? Foi isso que aconteceu com Salomão, logo no início do seu reinado.
E o texto da nossa reflexão, ele reflete aqui um momento de devoção de Salomão, nós vamos ler daqui a pouco. O momento em que Salomão, ele se coloca em devoção a Deus. A palavra diz que Salomão amava o Senhor, e Deus aparece em sonho a Salomão. E a passagem que nós vamos ler, ela fala mais especificamente de um momento em que Salomão se apresenta a Deus em adoração. Ele está ali adorando a Deus. E o ponto central é quando o Senhor aparece a Salomão e pergunta a Salomão: pede-me o que você deseja. Quem não gostaria de estar no lugar de Salomão? Deus aparecer para você essa noite e você ter absoluta certeza, o discernimento, Deus está aparecendo a você, e Ele dizer: pode pedir o que você quiser. Vamos fazer a leitura do texto? 1 de Reis, capítulo 3, a partir do verso 5. Vamos a partir do 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Preste atenção. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e andares nos meus estatutos, e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Senhor, fala conosco nessa noite, ó Pai. Inspira o nosso coração, Senhor, e que sejamos, por Tua palavra, edificados, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a experiência deste homem. O Senhor apareceu a ele de noite e disse em sonhos: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão, ele está num momento de adoração a Deus. Eu creio que essa é uma necessidade nossa, como filhos de Deus. Essa é a necessidade do cristão. Precisamos começar os nossos dias inspirados, buscando inspiração, buscando orientação, influenciados pelo Espírito Santo. E como filho de Deus, nós precisamos começar os nossos dias
orando, procurando discernir as nossas decisões, as orientações na palavra do Senhor. Nós sabemos disso e enfatizamos que precisamos de ter um tempo devocional, logo pela manhã ou em algum momento, preferencialmente de manhã, para aqueles que são bem disciplinados. Mas na prática, é isso mesmo que nós desejamos? Na prática, nós queremos mesmo começar os nossos dias influenciados pelo Espírito Santo de Deus? E na prática, nós temos de fato começado os nossos dias buscando orientação divina? De verdade? É a primeira coisa que nós fazemos? Alguém compartilhou comigo um videozinho, uma pessoa levantando, e a primeira coisa que ela faz, ela pega a Bíblia, abre a Bíblia e lê alguns textos. Aí ela vai para o banheiro escovar os dentes. Enquanto ela está escovando os dentes, ela pega a Bíblia, lê mais alguma coisa. Aí ela vai tomar o seu café. Enquanto ela está tomando o café, ela abre a Bíblia, lê mais alguma coisa, fecha a Bíblia. Ela vai sair, quando ela vai sair de casa, ela percebe que esqueceu a Bíblia, ela volta, pega a sua Bíblia, coloca a sua Bíblia na bolsa, e a Bíblia dela faz parte do dia dessa pessoa. Mas a pergunta que fica lá embaixo é: você já pensou o que seria das nossas vidas se nós tratássemos a nossa Bíblia como tratamos o nosso celular? Então, é isso mesmo que nós buscamos? Deus apareceu a Salomão em sonho. E a pergunta para a nossa reflexão: você tem sonhado? Quais são os teus sonhos? Quais são aqueles planos que são os desejos do seu coração? O que você tem desejado? O que você e eu temos desejado? Quais são os planos do nosso coração? E quais são os planos que nós desejamos da parte de Deus? O que nós temos desejado de Deus nas nossas vidas? Imagine Deus aparecendo a você e perguntando: pode pedir o que você quiser. Foi isso que aconteceu com Salomão. E o fato é que todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos, e na medida que a gente pode, na medida que as coisas vão acontecendo na vida da gente, nós vamos fazendo planos para alcançar os nossos sonhos. Não é isso que a gente faz? Agora eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Deus também tem planos a nosso respeito. Ele tem planos com relação a você e a mim. Deus também sonha nesse sentido. Nesse sentido, Deus também sonha, Ele planeja. E como é que nós temos apresentado os nossos sonhos para Deus? Como temos apresentado diante do Senhor as nossas orações? O tema dessa mensagem é: ao orar, aprenda com Salomão. Agora veja, como que você tem feito seus pedidos a Deus? Agora eu já ouvi de alguém dizendo que Deus não é o gênio da lâmpada. Que nós pegamos a nossa Bíblia e esfregamos ela no domingo. E as coisas acontecem com a gente, né? Esse não é o Deus que nós servimos. Deus, Ele requer de nós uma comunhão contínua na presença dEle. Nós precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. O salmista, ele descreve isso. Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Sonhos de Deus. Eu quero destacar pelo menos 3 coisas importantes dessa experiência de Salomão.
para que nós possamos aplicar na nossa vida diária de oração. E o primeiro destaque que eu quero dar aqui está do versos 9 até o versos 10. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? E o verso 10 diz que essas palavras agradaram ao Senhor, por Salomão ter feito tal pedido. Então, o primeiro destaque da reflexão dessa noite é: Salomão, ele soube o que pedir a Deus. Ele soube apresentar o seu pedido de tal forma que o pedido de Salomão agradou a Deus. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A oração de Salomão agradou a Deus. Será que a minha oração tem agradado a Deus? Você ora? Claro, eu oro, nós somos crentes, falamos com Deus, mas a questão é: será que a minha oração tem agradado a Deus? Deus tem se agradado daquilo que eu tenho colocado diante dele em oração? Salomão fez da sua oração algo que agrada a Deus. Ele pede discernimento, coração compreensivo. O pedido de Salomão foi um pedido de fé. Um pedido de fé, porque ele reconhece, ele pede algo que ele não tem. Ele está pedindo algo que ele não tem, e que é de extrema necessidade para o cargo ao qual ele passa a ocupar agora. Ele assume agora o reinado. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele recompensa a nossa busca. Então Salomão tinha consciência do quanto ele precisava de Deus. Ele diz: Senhor, estou à frente deste povo e não passo de uma criança. Ou seja, Salomão está dizendo: você não tem experiência nenhuma. Tinha outros filhos de Davi com muito mais experiência, com muito mais bagagem, para reinar a testa daquele povo, mas Deus escolheu Salomão. Então entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: nem sempre aqueles que estarão em posição de liderança serão os mais capazes. Absalão foi capaz de promover uma revolta total, que ele arrasta uma parte do reinado contra o seu próprio pai, enquanto seu pai está em vida ainda. Um homem que teve assim habilidade para seduzir generais de Davi e atentar contra Davi. E depois Adonias, se você ler a passagem aqui de 1 Reis, lá no início, você vai ver que Adonias se levanta e ele tenta usurpar o trono de Salomão. E ele já tinha todo um conluio pronto, homens mais habilidosos, mas não. Deus coloca uma pessoa que não tinha ainda a experiência, que não tinha capacidade, porque é Deus quem vai fazer. Isso faz pensar sobre a nossa capacidade, sobre o nosso chamado. Deus muitas vezes está nos chamando e nós achamos que porque não temos capacidade, porque somos pequenos, porque não temos compreensão, então não somos capacitados para aquilo que Deus está chamando e não aceitamos os desafios que Deus levanta sobre as nossas vidas. Não, leva outro. Assim como Moisés também não era capacitado. Moisés, ele reconhece: sou pesado de palavra, não sou eu não, Senhor, levanta outro. E assim nós vamos dando desculpas ao Senhor para não fazer e para não abraçar os desafios que Ele levanta sobre as nossas vidas. E nos esquecemos de algo muito importante: pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me, é o Senhor quem capacita. E Salomão deixa isso muito claro. Salomão tinha consciência de que precisava. No verso 7, ele diz: agora, ó Senhor, tu fizeste reinar teu servo. Salomão reconhece que é Deus quem está fazendo a obra, é que Deus é que o estabelece como rei, em lugar do seu pai. Então ele diz: não passo de uma criança. Ele reconhece a grandeza
do seu chamado. No verso 8 ele diz: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, numeroso. A obra é grandiosa, é obra de Deus. E no verso 9, ele então faz o seu pedido, seu único pedido de oração: eu peço coração compreensivo. Reconhece que o seu coração é enganoso, reconhece que o seu coração não tem capacidade de discernir as coisas, e ele pede sabedoria, discernimento a Deus. Para quê? Para julgar o povo dele, para julgar com prudência, para discernir entre o bem e o mal, poder tomar as decisões corretas que precisam ser tomadas. E no verso 10, fica registrado que Deus se agrada da oração, ou seja, Deus se alegra quando nós nos humilhamos, quando reconhecemos a nossa incapacidade, e que toda a nossa capacitação vem dele para as nossas vidas, vem do Espírito de Deus para as nossas vidas. É Ele quem adestra as nossas mãos, é Ele quem adestra as nossas mãos para as batalhas. Então veja, será que essas palavras alegraram o coração de Deus? Será que as nossas palavras, as nossas orações e as nossas petições têm alegrado? Têm agradado? Deus tem se agradado dos nossos pedidos? Temos reconhecido que é o Senhor quem nos coloca na posição em que estamos, ou que Ele que nos apresenta os grandes desafios da vida, e que está sempre relacionado com o reino dele, obviamente, de uma forma, porque é o que somos, embaixadores desse mundo, embaixadores do reino neste mundo. Reconhecemos diante do Senhor que não sabemos nos comportar, tomar as decisões acertadas, porque temos um coração que titubia, assim como o coração do profeta Samuel. Certamente é esse, Eliabe, ele é o homem. E Deus, não, Samuel, esse não é o homem não, o homem é o outro lá, que nem aqui na casa está. O nosso coração prega peças na gente, e nós precisamos reconhecer isso. Temos pedido sabedoria para que Deus nos ajude nas decisões grandes e pequenas que precisamos tomar todos os dias. Tiago 1,5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E o mesmo Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, a sabedoria é tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, eu peço sabedoria a Deus. Eu sou uma pessoa tratável? Sou uma pessoa tratável? Quando eu recebo uma repreensão, quando alguém chama minha atenção, eu recebo ou me estribo? Sou pacífico? Pleno de misericórdia? Essa é a sabedoria que Deus deseja derramar no nosso coração, no meu coração, no teu coração. Olha, presta atenção, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável. Então veja, se Deus se colocasse diante de nós e dissesse: o que é que você quer? Tem algo que precisamos saber sobre a oração. Veja, a oração, em primeiro lugar, a oração, ela não é para mudar o coração de Deus, nem a vontade de Deus. Tem pessoas que oram contra a vontade de Deus. Já conhecem na Escritura que aquilo que elas desejam fazer não é da vontade de Deus. E elas estão orando: mas eu vou ver se é da vontade de Deus.
Consulta às vezes um pastor, consulta alguém, esse não serve, vou procurar o outro, para ver se é da vontade de Deus que eu tome essa ou aquela decisão, sabendo na palavra, sabendo na Escritura que essa não é a vontade de Deus, que essa não é a orientação de Deus. Portanto, a oração, ela não serve para mudar Deus. Deus é imutável, Deus é santo, Deus é perfeito. Ele age por meio dos seus princípios. Mas se a oração não pode mudar o coração de Deus, por outro lado, a oração serve para mudar o meu coração. A oração serve para mudar o nosso coração. Porque o nosso coração é duro. Nós é que precisamos de transplante de coração. E eu vos darei um novo coração. Eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar coração de carne. Eu vou dar um novo coração, um novo espírito, uma nova motivação para você. A oração, então, ela muda as nossas vidas, ela muda o nosso sentimento, ela muda a minha motivação. É isso que a oração faz. A oração, ela também não muda o coração do outro. Não é para mudar o coração do cônjuge e não é para mudar o coração do filho. A oração é para mudar o meu coração. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Lucas 11,13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que nos pedirem. E na 1 de João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou, e a unção do Senhor nos ensina, se nós nos mantivermos fiéis até o fim. A palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar até o fim, e então seremos salvos. Então veja, Salomão soube o que pedir a Deus. Mas o segundo destaque dessa mensagem é verso 11. Olha o que diz o verso 11. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste, grifa aí na tua Bíblia, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedisse entendimento, discernimento. Veja, Salomão soube o que não pedir a Deus. Um problema das nossas orações é que a maioria das nossas orações são egoístas. São orações que fazemos a Deus com o desejo de satisfazer o nosso ego, e por falta de sabedoria, por não saber o que pedir, então o nosso crescimento espiritual acaba sendo comprometido, e a gente não recebe, além do que a gente não recebe nada, porque as nossas orações são egoístas. Veja, quando foi que nós temos pedido para que Deus nos torne mais generosos para dar? Quando foi que nós temos pedido para que o Senhor faça de nós homens, mulheres, jovens, velhos, mais úteis no reino? Não, nossos pedidos não são esses. Nosso pedido não é que a gente seja mais altruísta. Os nossos pedidos geralmente são que o Senhor proteja a família, proteja o lar, que o Senhor nos fortaleça com saúde. Não está errado pedir nada disso. Mas só destacar que nossos pedidos são egoístas. Satisfazer o ego. Tiago, capítulo 4, verso 3 a 4 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Ah, Senhor, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero isso, eu quero aquilo.
Veja, Salomão não pediu longevidade, saúde, né? No caso, longevidade seria saúde, né? Salomão não pediu saúde. Salomão não pediu riqueza, e nem a morte dos seus inimigos. Também não pediu poder. Salomão não pediu nenhuma dessas coisas. Agora, é verdade que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. E por isso, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Já imaginou se Deus não tivesse enviado o Espírito Santo? Que bom, irmãos, que nós temos um intercessor conosco. Porque quando a gente se coloca a orar, e a gente faz essas orações assim, que Deus olha e fala assim, coitado desse pobre que não sabe nem pedir, e o Espírito Santo começa a interceder por nós. Você sabia que você tem um intercessor no céu? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus intercede por nós à destra do trono da graça. Temos um intercessor no céu e temos um intercessor na terra. Esse intercessor, nós levamos ele para onde a gente vai e ele intercede por nós. Mas veja, Salomão não pede essas coisas. No reino de Deus precisamos não apenas saber o que pedir, mas precisamos também saber o que não precisamos pedir para Deus. Tem coisas que os nossos filhos não precisam pedir, nós sabemos e provemos como pai. Tem coisas que não precisamos pedir para Deus, porque Ele sabe e Ele provê para as nossas vidas. Então é importante saber também o que não precisamos pedir. Agora, interessante nessa experiência é a graça de Deus. Porque Salomão, ele recebe bem mais do que aquilo que ele pede. Olha que coisa tremenda. Isso tem a ver com a generosidade do nosso Deus. Ele recebeu bem mais, porque o seu pedido não era um pedido para satisfazer o seu ego, mas era um pedido que tinha, ele estava ligado com as questões do reino. Então Deus, na sua generosidade, Ele dá muito mais. Olha o que diz aqui, versos 11, acompanhe comigo. Então disse Deus, já que pedisse tal coisa, não pedisse longevidade, riqueza, essas coisas, tudo mais, mas entendimento para discernir, verso 12, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois haverá. Também, pode grifar na tua Bíblia aí, também, até o que não me pediste te dou, até o que não te pediste te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. O pedido de Salomão tinha implicações com o reino de Deus, e porque tinha implicações com o reino, como consequência ele acaba recebendo uma carga da generosidade de Deus, que é derramada sobre a vida de Salomão, e junto com ele toda a nação acaba sendo beneficiada do seu pedido, porque o reino é que ocupava o primeiro lugar no coração deste homem. Em Mateus 6,33, o Senhor já nos ensina e diz, buscai primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Princípio que Jesus nos ensina, e princípio difícil de aplicar na vida da gente, porque o nosso coração é muito, nós temos muitas coisas que nos causam preocupações legítimas. Nós temos preocupação se o salário vai chegar até o final do mês, nós temos preocupação se o filho vai conseguir, nós temos preocupação, o cônjuge, nós temos preocupação com essas coisas que são legítimas. Mas o Senhor também nos chama para andar por fé.
Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O justo vive pela fé. Então, qual tem sido o pedido do meu coração? O que a gente tem desejado? Que tenhamos o mesmo desejo que Salomão teve, de buscar aquilo que era necessário e não pedir aquilo que não necessitava ao Senhor. E assim podemos experimentar também da generosidade desse Deus. Eu creio que temos experimentado. Eu creio que em algum momento você e eu temos experimentado da generosidade desse Deus. Porque nada tem nos faltado, não é verdade? Estamos aqui todos vestidos, alimentados, não é verdade? Uns mais cheirosos. Deus tem cuidado de nós, Deus cuida do seu povo. Terceiro destaque, último destaque. Então veja, o primeiro destaque é que Salomão soube o que pedir a Deus. Segundo, ele soube o que não pedir a Deus. E terceiro, Salomão experimentou os planos de Deus, os planos que Deus tinha reservado para ele. Versos 13, até o que não me pediste te dou, riqueza, glória. E no verso 14, Deus, ele dá uma condicional a ele, dizendo, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai, prolongarei os teus dias. O que nós aprendemos aqui? Que o Senhor é um Deus generoso. Deus é um Deus generoso. E Ele tem prazer em derramar generosidade sobre as nossas vidas. Nós percebemos aqui, nessa experiência, os planos de Deus. Quando o nosso coração e a nossa oração tem como prioridade o reino dEle, o reino de Deus, nós podemos nos surpreender com os planos maiores que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem planos maiores para a sua vida. Deus, Ele tem coisa muito maior, Ele tem coisa melhor para você e para mim. Mas nós precisamos, por fé, nos submeter aos planos dEle. Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A palavra do Senhor diz, eu não sei se talvez você esteja passando alguma luta, alguma decepção, talvez você esteja passando alguma luta emocional, algum problema financeiro, ou de saúde, ou de relacionamento, com o cônjuge, ou com o filho, até mesmo com a igreja. Continue perseverando, porque a palavra de Deus diz que, sobretudo se você ama a Deus, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Hoje os nossos relógios, aliás, eu nem tenho usado relógio mais ultimamente, né? Os nossos relógios hoje são, mas os relógios de antigamente, aqueles relógios que precisava dar corda neles, tem uns que davam corda e uns que eram automáticos, não é verdade? Mas eles todos eram feitos de engrenagens grandes, engrenagens pequenas, umas rodavam para a esquerda, outras rodavam para a direita. Então se a gente abre aquela máquina lá, a gente não entende por que um vai para um lado, por que o outro vai para o lado, a gente não entende nada daquilo, mas uma coisa é certa, o horário vai bater, o ponteirinho vai andar. E eu entendo esse processo em que tudo coopera para o nosso bem dessa forma. Às vezes as engrenagens estão andando para um lado que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não tem o discernimento, mas pela fé, eu vou entender que, de alguma forma,
isso que está acontecendo vai contribuir e cooperar para o bem. E eu vou testemunhar da generosidade de um Senhor que é provedor e que é fiel. O teu Deus é fiel. O teu Deus é provedor, independente das engrenagens da vida. Se elas estão andando para um lado, quando você imaginava que elas deveriam estar andando para o outro lado. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, vem dos lábios do Senhor. Então nós podemos fazer os nossos planos, não tem nada de errado nós sonharmos, mas precisamos discernir a resposta que Deus está dando, as portas que o Senhor está abrindo e aquelas que Ele está fechando nas nossas vidas. É assim que nós vamos entendendo como é que Deus está agindo, como que Ele está permitindo que as coisas vão acontecer nas nossas vidas. E o desafio é termos como prioridade a palavra dEle. O que a palavra de Deus me diz sobre esse assunto? Eu estava ouvindo acho que foi hoje que eu ouvi isso, alguém que liga para um pastor com muitos problemas e ia colocando os problemas, e para cada problema que aquela pessoa apresentava ao pastor, ele dava um texto bíblico, mas a palavra de Deus em tal lugar diz assim, 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 assim. Pastor, mas eu estou passando por esse problema, outro muito sério, a palavra de Deus. E ela apresentou várias dificuldades, vários problemas, e no final, depois de meia hora, aquela pessoa falou assim: nossa, pastor, como você conhece bem a Bíblia, hein? E ele disse: não sou eu que conheço a Bíblia, é ela que conhece os meus problemas. Na Bíblia tem resposta para todos os problemas que o ser humano já enfrentou ou que há de enfrentar. A Bíblia tem a resposta para as nossas vidas. Então que a gente possa priorizar a palavra de Deus e experimentar a generosidade desse Deus que é fiel, que é Pai, que é abençoador, que é amoroso. E não nos contentemos com este mundo, porque o mundo inteiro não é páreo para o Deus que você e eu servimos. O mundo inteiro, embora ele se ajunte, mas não é páreo. Jó respondeu no final dos seus dias: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, queridos, eu concluo aqui essa reflexão com uma pergunta: é possível, nos dias de hoje, termos uma experiência semelhante à do rei Salomão? E a resposta: em Cristo podemos. Em Cristo podemos experimentar mais do que Salomão experimentou. Até porque Salomão viveu na dispensação da lei e nós vivemos na dispensação da graça. Entenda que na lei o Espírito era dado sob medida. A gente gosta de orar assim: que Deus derrame porção dobrada sobre a sua vida. Não está errado você orar assim, mas entenda que essa é uma oração limitada. Quando Eliseu disse: quero porção dobrada do Espírito que há em ti, ele recebeu porção dobrada do que havia em Elias. E a palavra vai mostrar que os feitos dele foram o dobro do que Elias fez, porque ele recebeu porção dobrada. Mas na dispensação da graça nós não recebemos porção, nós recebemos plenitude.
O Espírito Santo vem em plenitude. O Espírito de Deus está sobre plenitude sobre a sua vida. Então eu concluo com a leitura de Efésios, capítulo 3, verso 17 a 21, para um tempo de oração. Efésios 3, 17 a 21. E assim habite Cristo no vosso coração, anulando o nosso coração duro, o nosso coração enganoso, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Verso 18, a fim de compreenderdes, de poder compreender. Veja, Deus deseja dar sabedoria a nós, para que possamos discernir os propósitos eternos dEle, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, esse amor que lança fora todo medo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. E o nosso desafio, irmãos, é que essa experiência de Salomão possa nos ajudar a saber o que pedir, como pedir, para que pedir, como apresentar as nossas orações a Deus, entendendo que Deus deseja nos surpreender sempre com sua generosidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito, que é o ajudador, que é o nosso intercessor, porque a tua palavra já diz que não sabemos orar como convém, mas que sejamos, ó Pai, ajudados pelo teu Espírito Santo, a colocarmos diante de ti os pedidos que necessitamos, buscar o discernimento que precisamos para cada dia e vivermos pela fé, entendendo, ó Deus, pela fé, que o Senhor está no governo das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, ajude-nos, Senhor, a colocarmos o nosso coração naquilo que é prioritário, segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada um dos nossos dias, sendo no trabalho, sendo no lar, sendo nas ruas, sendo nos momentos de lazer, sendo com os amigos, sendo em lutas. Ajude-nos, ó Senhor, a viver cada um desses momentos, na dependência do teu Santo Espírito, tendo discernimento e sabedoria que vem do alto, para sabermos o que dizer, para sabermos como dizer. Ensina-nos, ó Pai, que a tua unção, a plenitude do teu Espírito que veio sobre nós, ela possa, por tua graça, pelo constrangimento do Espírito Santo em nós, possa quebrar, Senhor, barreiras talvez, que levantamos e que construímos, para que possamos alcançar a percepção da tua presença em nossas vidas, da tua provisão, da tua graça, do teu amor, de que tu és um Deus generoso e que nós podemos viver na completa dependência, pela fé, num Deus que ama, que cuida, que zela. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.